Jorge, bom, professor Jorge, né? Eu queria começar agradecendo você ter aceito o nosso convite. Eu sei que no final do ano, assim, a gente está muito cheio de coisa para fazer. Estamos todos muito exaustos, né? Bem, por aqui a gente está muito exausto, eu imagino que por aí também. Não foi um ano muito tranquilo. Então, assim, eu queria agradecer imensamente você ter aceito e fechando a nossa segunda rodada, né, de live do LabPot em Rede, com você, que é nosso convidado internacional e pesquisador agora do LabPot, né? Então, muito obrigada por ter aceito e essa live vai ficar gravada no YouTube, né? Agora a gente tem um canal para depois consulta posterior e a gente está pensando em usá-la depois para outras finalidades. Então, para apresentação em congresso, aulas, enfim. A gente está pensando em montar uma grande biblioteca virtual dessas lives e usar trechos de todas as lives que a gente tem feito. Então, você faz parte do LabPod também, né? Sinta-se à vontade em usar as lives. E eu queria te apresentar formalmente, se você me permite. Claro. Né? Eu peguei aqui. Então, vamos lá. Para quem está assistindo, né? Para quem vai consultar depois, o professor Jorge Simval é psicometrista, mestre em psicologia, com ênfase em psicologia organizacional e do trabalho, pela Universidade Católica de Portugal, doutor em psicologia pela Universidade do Porto e em ciências pela Universidade de São Paulo, aqui, né, de Ribeirão, que foi cotutela. Atualmente faz pós-doutorado no Instituto Universitário de Lisboa, o ISQT, mestrado em epidemiologia pela Universidade de Lisboa e mestrado em ciências de dados pelo ISQT. Atualmente leciona no Instituto Universitário de Lisboa e no ISPA, no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida. Além disso, mantém diversos projetos de pesquisa em colaboração nos Estados Unidos, Holanda, Finlândia, Japão e Brasil. E eu acho que o professor Jorge não dorme, mas não sei, isso é um segredo dele. Porque faz todas essas coisas e não sei que horas ele dorme, mas enfim, deixemos para ele falar no final como um mistério da live. Professor, ao tema da live que você nos propôs é seleção e uso de instrumentos psicométricos em psicologia organizacional do trabalho. Então, eu penso que você vai falar algo sobre como utilizar esses instrumentos, né? Como encontrá-los, como aplicá-los nas organizações, enfim, ambiente de trabalho. Gostaria que ficasse à vontade para falar. E conforme for aparecendo perguntas aqui no chat, eu vou te interrompendo, pode ser? Pode ser. Prefiro assim. Então, pode iniciar a sua fala e fique à vontade. Ok, muito obrigado. Muito obrigado ao LabPod e a uma das suas diretoras, a Thaís, professora Thaís, muito obrigado pelo convite. É uma área que foi a minha primeira área de especialização, né, depois da graduação em Psicologia. É um prazer estar aqui. Eu vou tentar ser o mais sucinto e informal dentro das possibilidades que assistem a uma live. O guião é muito simples, dá conselhos quem já trabalha há alguns anos com instrumentos e com organizações. E então eu proponho dividir a sessão em três partes. A primeira, como escolher os instrumentos, e essa tem uma nuance que é uma segunda parte, vou criar ou vou adaptar um instrumento, e depois, uma terceira parte,
em que eu proponho que nós discutamos o que fazer com os instrumentos selecionados. Okay? Algumas características que podemos fazer com os instrumentos que adaptamos ou criamos. Muito bem. Então, a primeira coisa que há a fazer é dizer que a psicometria, a minha grande paixão paralelamente à psicologia organizacional, começou há muitos anos, teve um lado menos bom, que foi logo no início da sua utilização em massa, na Primeira Guerra Mundial. Os testes de inteligência foram utilizados de uma maneira muito negativa, em que não eram adaptados devidamente às populações-alvo, beneficiavam imensamente a população branca, tinham perguntas que desfavoreciam claramente, isto estou a falar dos Estados Unidos, sobretudo, em que essas perguntas dos testes de inteligência prejudicavam claramente a raça negra, chamamos-lhe assim, e isso mostrou um lado muito negativo de quando nós não adaptamos corretamente os instrumentos às populações que pretendemos medir, mensurar. Bom, então, o que é que eu quero dizer com isto? É que a psicometria tem uma larga tradição de uso em diferentes áreas. Eu hoje vou-me focar naquilo que é a psicometria no contexto organizacional, e este contexto organizacional tem uma novidade. Uma novidade face àquilo que é normalmente a relação da psicometria com o público-alvo. É que a psicometria, nesta relação, que normalmente é uma relação de díade, em que eu tenho eu psicólogo ou eu psicometrista, que tenho uma população-alvo que quer medir, há aqui só dois atores, não é? Eu e o elemento onde quero medir determinado construto. Quando estamos em contextos organizacionais, há o contexto da organização. Há a chefia, há o diretor da empresa que quer conhecer os resultados, há aqui o contexto organizacional que quer deter algum poder, alguma informação privilegiada sobre esses resultados, e isto tem que ser utilizado a nosso favor. Portanto, esta é sim a primeira grande contribuição que eu gostaria de dar, é dizer que vocês têm que usar isso a vosso favor e não contra vocês. Ou seja, uma das coisas que ao longo dos tempos na recolha de dados me tem mostrado que vale a pena investir é em dar feedback às organizações. Ou seja, preparar um dashboard, um relatório em que vocês possam dar algum feedback à empresa e tentar negociar se aquelas dimensões que vocês querem medir podem interessar a empresa ou tentar torná-las atrativas, fazer aqui algum marketing vosso, uma reunião preparatória e não simplesmente um e-mail. Se a empresa tiver uma amostra muito atrativa para vocês, vale a pena uma deslocação ou marcar uma reunião em que vocês apresentam o projeto e têm que começar com um sumário executivo e dizer o que é que vocês vão ganhar com isto. Porque as empresas têm fins lucrativos e, portanto, qualquer investimento de tempo dos seus colaboradores tem que ter um retorno. E o retorno, preferencialmente, em cifrões, em dinheiro, mas se não puder ser em dinheiro, algo que tenha valor acrescentado para eles. Portanto, trabalhar a linguagem, ter uma abordagem de business. Eu agora estou no ISCTE, numa business school, e uma das coisas que mais nos pedem é para chegar às empresas. Então, vocês têm que chegar às empresas. Claro que vocês podem dizer assim, bom, eu trabalho com POT, mas eu não abordo, eu não faço um approach às empresas. Eu abordo colaboradores via Facebook, via LinkedIn, que é uma outra estratégia. Mas, claro, isso é muito esparramado, é bastante disperso. E o que eu sugiro é que, conseguindo uma empresa, ter uma amostra mais homogénea, com as características que aquela empresa tem, serão todos da mesma empresa, mas garantem um potencial de participação muito mais elevado. Pronto. E, com isto, o que eu quero dizer é, antes mesmo de escolher os instrumentos, tenham isto em conta, que é a minha pesquisa, a minha investigação pode favorecer tanto a mim como à empresa ou às organizações, às empresas, porque não tem que ser necessariamente empresas, qualquer tipo de organização, não necessariamente com fins lucrativos. Vocês têm que tentar trazer alguma coisa para a mesa das negociações que lhes interesse também. E se vocês não estiverem muito dispostos a medir coisas que não vos interessam diretamente, mostrar como os construtos que vocês estão a medir podem ser atrativos para eles. Dizer, bom, eu sei que o turnover, vocês não estão muito interessados em medir o turnover, mas é uma dimensão muito
um preditor muito bom da performance, de problemas de saúde. Portanto, vocês têm que tentar colocar isto de cifrões, uma linguagem de reais, ok? Pronto. E depois, então, desta negociação com a empresa e de terem fechado os construtos que querem mensurar, a primeira coisa a fazer é tomar uma decisão. Vocês querem medir muita coisa ou pouca coisa? Se quiserem medir muitos construtos, têm que adotar instrumentos curtos. Instrumentos com 4, 5 itens por dimensão. E porquê 4, 5 itens? Eu, com 2 indicadores apenas, e indicadores é uma linguagem que vem da análise de equações estruturais, para quem trabalha mais com literatura inglesa, é Structural Equation Modeling, vocês precisam de ter pelo menos 2 variáveis manifestas, ou seja, 2 itens, para medir uma variável latente. E o construto latente é algo que não é diretamente observável. Depressão, burnout, work engagement, ou engajamento no trabalho, aprendizagem, enfim, inteligência emocional, competências socioemocionais, tudo isso são construtos latentes. Eu não consigo mensurar, medir diretamente. Eu coloco vários itens que tentem chegar a esse construto, que são manifestações desse construto, ou seja, as minhas respostas aos itens são manifestações do construto em que eu tento capturar depois com esses itens o construto. Ou seja, se vocês querem medir satisfação no trabalho, por exemplo, vocês querem medi-la nas suas diferentes facetas, satisfação com os colegas, satisfação com a remuneração, satisfação com a política de saúde da empresa, ou querem só algo genérico, satisfação global? Bom, se querem só satisfação global, não precisam de 40, 50 itens. Usem medidas curtas, de 5 itens. Depois de escolherem se querem abordar o construto em todas as diferentes facetas, ou apenas pequenas partes da faceta, uma faceta genérica, devem perceber uma coisa: o pacote total de itens não deverá ultrapassar os 10 a 15 minutos de preenchimento. Em média, as pessoas demoram cerca de 5 a 6 segundos a responder a um item, com uma escala de tipo Likert de 5 a 7 pontos, e tem que ter também atenção nisso. Quanto maior o nível de escolaridade da vossa população-alvo, maior a amplitude de pontos da escala ordinal que podem usar. Okay? Eu não vou chamar escalas Likert ou tipo Likert. Há muita confusão quanto a isso na literatura. E, em rigor, uma escala só é Likert quando mede concordância simétrica, ou seja, de discordo totalmente a concordo totalmente, e tem um número ímpar de pontos em que o ponto central é neutro. Foi assim que o Renzo Likert definiu escalas daquele tipo, que depois vieram a ser chamadas escalas Likert. Tudo o resto, escalas sem um ponto central, escalas não de concordância, mas de frequência de comportamentos, são escalas ordinais. Há uma ordem, qualidades ordenadas, não necessariamente são variáveis métricas, mesmo que sejam tratadas assim, mas são preciosismos que vale a pena abordar e para explicar a nomenclatura que eu estou a utilizar. Portanto, as escalas ordinais, quando têm muitos pontos, 7, 9, 10, 11, normalmente devem ser aplicadas a pessoas que tenham níveis de escolaridade mais elevados. Ou seja, isto não é preconceito, é simplesmente uma habituação, porque espera-se que quem tem níveis de escolaridade mais elevados esteja habituado a pensar nestas questões mais meta e, portanto, sejam mais habituados a preencher este tipo de instrumentos. E, portanto, o que eu vos aconselho é que 5 pontos têm demonstrado ser a melhor decisão, de 5 a 7 pontos, mas normalmente 5 pontos são suficientes. Claro que vocês com 7 pontos têm mais variabilidade, e a variabilidade é importante no tratamento estatístico. Mas não comprometam a preocupação com a variabilidade, ou com a variância, no caso, e estão, no fundo, a pensar só nisso e a comprometer, no fundo, as respostas e o entendimento por parte de quem está a preencher. Se anteciparem respostas de pessoas com níveis de escolaridade mais baixos, sei lá, por exemplo, ensino médio, ou é de esperar que 5 pontos seja mais indicado. Isto só é negociável se vocês estiverem a usar instrumentos que estão a criar. Porque se vocês estiverem a utilizar instrumentos que estão adaptados, ou instrumentos que estão a adaptar, vocês devem usar a escala original. Porquê? Porque vocês, quando quiserem comparar os vossos scores com os scores de outros estudos,
tenho que usar a mesma escala, porque eu não posso comparar uma escala de 7 pontos com uma escala de 5 pontos. Tenho que estandardizar para poder comparar. Então, este tipo de cuidados, e agora estou a entrar num outro tema, que é, vocês têm que ter uma série de cuidados na escolha destes instrumentos, e vou falar agora sobre eles. Não se esqueçam de verificar se o instrumento já está adaptado para a vossa população. Se não estiver, é muito estranho, porque hoje normalmente quase tudo está adaptado. Vocês podem querer adaptar por outros motivos. Podem querer ir buscar uma escala promissora, um instrumento promissor, ou um instrumento curto que ainda não esteja adaptado. Imaginem, vocês querem medir, sei lá, a qualidade de vida no trabalho. E todos os instrumentos que vocês encontram têm 20, 30 itens. E vocês querem uma medida genérica de qualidade de vida no trabalho. Então, por que não procurar na literatura e tentem procurar em contextos parecidos com o vosso, portanto, se têm a trabalhar com amostras do Brasil, tentem procurar instrumentos que sejam de Espanha, de Portugal, Argentina, contextos latino-americanos. Não tentem ir buscar instrumentos do Japão, por exemplo, que têm sido desenvolvidos originalmente no Japão. Já fiz essa experiência e não correu bem. E já poderei falar depois sobre isso. Portanto, contextos culturais semelhantes e, de preferência, que já tenha sido utilizado com as outras medidas que vocês pretendem. Ou seja, que esteja relacionado de uma maneira previamente expectável com outros construtos da vossa rede nomológica. O que é a rede nomológica? É a rede, a chamada network, de construtos e relações esperadas com magnitudes mais fortes com alguns construtos e menos fortes com outros construtos. Por exemplo, eu quero usar qualidade de vida no trabalho. Eu sei que a qualidade de vida no trabalho está fortemente associada à satisfação com o trabalho. Eu sei que está menos associada, mas continua a ser uma associação média, uma associação média forte com o engajamento no trabalho. Eu sei que está pouco associada com a conscienciosidade, ou com o neuroticismo, ou a extroversão. Portanto, o que eu quero dizer é, para depois provarem que a vossa medida funcionou bem, não adianta fazer só uma análise fatorial confirmatória. Também é preciso mostrar que ela se correlacionou, se associou de uma maneira que era esperada com outros construtos, para dizer, bom, os construtos estão a funcionar entre eles de uma forma adequada. Não é suposto que a correlação de uma qualidade de vida no trabalho seja mais elevada com o neuroticismo do que com a satisfação no trabalho. E, portanto, é uma boa forma de vocês controlarem a vossa medida como variáveis externas à própria medida. Portanto, com isto quer dizer, tentem incluir medidas com as quais vocês esperam correlações mais fortes ou mais fracas. Por exemplo, burnout. Burnout é quase que obrigatório de incluir o engajamento no trabalho, porque é um construto diametralmente oposto, espera-se uma correlação forte negativa com o burnout. Ou incluir depressão, stress, ansiedade, com a qual eu espero que o burnout esteja fortemente correlacionado. Portanto, é mais um conselho que eu vos dou, instrumentos preferencialmente curtos, adaptados em termos de linguagem e culturalmente à vossa população, de preferência que já esteja adaptado. Se não estiver, tentem adaptar, tendo os tais cuidados, e buscar uma forma mais parecida possível, um contexto cultural mais parecido possível. E também, outra preocupação, tentar incluir medidas de controlo daquela medida, medidas previamente associadas àquela medida. Muito bem. Pronto. Posto isto, vocês podem então chegar à decisão que o vosso instrumento não existe. O instrumento que vocês querem usar, aquilo que vocês querem medir, não existe adaptado para a população brasileira. Ou para a população de trabalhadores brasileiros. Porque à partida vocês vão trabalhar sobretudo com trabalhadores. Se é psicologia organizacional, à partida são trabalhadores. Tem que ter cuidado com uma questão já agora, é só um detalhe, que me deu algumas dores de cabeça no passado. Quando vocês consideram trabalhadores, podem ser trabalhadores por conta de outrem ou trabalhadores independentes. E muito cuidado, porque se vocês incluírem instrumentos que façam perguntas sobre chefia, sobre relações hierárquicas, um trabalhador independente é independente, por definição, e, portanto, não contempla qualquer tipo de relação de chefia. Mesmo que seja um trabalhador independente mascarado, que na verdade esteja a fazer um serviço quase como se fosse um trabalhador por conta de outrem, mas em termos de rigor, tentem antecipar se aquilo a quem vocês se aquilo que estão a medir, com aqueles itens exatos, pode ser aplicado às pessoas com vínculos laborais
específicos. Isto é um problema porque a minha amostra a minha população-alvo ficou limitada a partir do momento que eu, numa investigação passada, coloquei um instrumento sobre clima organizacional que tinha perguntas quanto à chefia. Então, trabalhadores independentes não podiam ser incluídos na minha investigação. Pronto, é só uma parte. Então, estava eu a dizer, vamos passar para a segunda parte, adaptar ou criar. Bem, para adaptar instrumentos, vocês têm que ter uma chamada forte de que eu preciso de criar algo novo. E lembrem-se, não é garantido que vá funcionar. O esforço de criar um instrumento novo é muito maior do que adaptar um instrumento e pode não funcionar. Portanto, ter o próprio instrumento, eu sei que é romântico, é sedutor, ter o nosso nome num instrumento como criador daquele construto ou daquela estrutura fatorial, daquela dimensionalidade, mas comporta riscos elevados. E, portanto, pensem bem, eu não aconselho fazer uma tese de doutorado em que criam um instrumento, sinceramente. E então, a necessidade tem que ser grande. A necessidade tem que ser um construto que vocês provem, uma boa revisão teórica que mostre que aquele construto não está operacionalizado no instrumento. Se está, não está bem operacionalizado. A ideia é boa, mas os itens são maus, o instrumento é mau. Ok? Pronto. Então, tem que ter assim um motivo muito forte. Porque já estamos cheios de medidas, há imensos instrumentos a medir a mesma coisa, a satisfação do trabalho, eu tenho um instrumento para Portugal e para o Brasil, e havia, na altura, acho que contei 20 instrumentos diferentes, e não fiz, portanto, a minha preocupação não foi fazer uma investigação, uma revisão sistemática sobre os instrumentos para avaliar a satisfação do trabalho, foi apenas alguns daqueles que eu fui encontrando. Portanto, muito cuidado. Valerá a pena mais uma medida? O que é que acrescenta de novo? Ou é uma sobreposição ao que já existe? Se é uma sobreposição, não vale a pena. Não é? Até podem correr o risco de não conseguir publicar. E isto para quem está interessado em publicação, em pesquisa. Porque aqui os conselhos que eu estou a dar não necessariamente têm que ter uma finalidade de pesquisa. Podem ser, na vossa prática profissional, como psicólogos. Então, vamos falar de criar um instrumento. Tem que ter uma boa revisão da literatura, tem que ter uma boa justificação que detecte a lacuna de conhecimento e de medida, tem que criar uma pool, um conjunto amplo de itens, desejavelmente pelo menos com o dobro dos itens que eu desejo na versão final. Portanto, se eu desejar um instrumento com 30 itens, devo ter pelo menos 60 itens criados. Esses itens podem ser criados por mim, mas não deverão ser criados só por mim. Deverão ser criados por outros especialistas na área. Em limite, eu posso criar um item, posso simplesmente consultar especialistas. Podem consultar especialistas individualmente, podem fazer um grupo focal, um focus group, para tentarem chegar a consenso na escolha dos itens. Podem fazer esse focus group até anteriormente para discutir com os especialistas o que é que seria um bom item para medir estes construtos, ou este construto. E isto para começar a cristalizar, a dar um pouco de forma àquilo que é o vosso instrumento desejado. Depois de terem os itens criados, e vou puxar agora para a estatística, há algumas métricas que podem utilizar. Coeficientes de concordância, como por exemplo o K de Cohen. Os coeficientes de concordância, também chamado de Content Validity Ratio, o rácio de validade de conteúdo, permite vocês avaliarem as evidências de validade de conteúdo de uma forma estatística, de uma forma métrica, em que é esperado o seguinte: vocês dão o pool completo de itens aos especialistas na área, e desejavelmente vocês não participam nesta fase de investigação, vocês só seguem o material, para não haver um viés, e esses especialistas classificarão os itens de útil, essencial e não útil, ou não essencial. Portanto, uma escala de 3 pontos. Não essencial ou não útil, melhor dizendo, inútil praticamente. Um item que não é necessário. Depois uma parte, um ponto zero, em que nós dizemos um item útil, mas não essencial, e um ponto 1, em que nós dizemos um item essencial. Portanto, menos 1, 0, 1. Depois pegamos nestas respostas e o número de juízes a utilizar depende também do número de itens que vocês têm, ok? E há material de bibliografia neste sentido. Depois podem pedir, se quiserem.
e vocês depois produzem o chamado Content Validity Ratio, há pacotes de análise no R, no SPSS também se consegue, em que vocês têm métricas. E consoante o número de itens e de juízes que vocês utilizaram, há pontos de corte ideais para vocês poderem manter o item ou rejeitar o item. Isto é rejeitar apenas com base nos especialistas. Depois, há também, e isto não é um corte cego, como devem imaginar, há também a possibilidade de manterem-los ou eliminá-los consoante o conteúdo que ele tem. Ou seja, olham para o item e dizem, este item está aqui a medir algo muito importante. Pode não ter funcionado bem para estes especialistas, mas é essencial ter o FIT. Tem que ter uma boa justificativa, teórica de preferência, ou prática. Mas tem que a ter. Porque a psicometria não é cega, como devem imaginar, e o mais importante é que um especialista da matéria esteja ao lado de um psicometrista para poder tomar uma decisão. Não é um corte cego pelos números, porque senão seria apenas um exercício matemático e não seria um exercício de psicologia aplicada. Bom, posto isto, vocês chegam a um conjunto inicial de itens. E vão aplicar isso, esse conjunto inicial, para um estudo da dimensionalidade. Um estudo que será depois alvo de uma estrutura, de um teste à estrutura fatorial. Vocês fazem uma análise da amostra desejada, podem fazer um chamado Sample Size Calculation, portanto, um cálculo da dimensão da amostra necessária para o poder estatístico que vocês desejam. Há regras de polegar, 5 para estudos exploratórios, de 5 a 10 elementos por cada item. Portanto, se tiverem 100 itens iniciais, estamos a falar de 1000 pessoas, mas isto são regras de polegar. O ideal é fazerem um estudo relacionado com a potência estatística que vocês querem obter. Okay? Portanto, há pacotes. Jorge, me veio uma pergunta na cabeça, não sei nem se eu posso te interromper agora, antes de entrar muito nessa parte estatística. Você estava falando de instrumentos, você citou várias dimensões, né, conceitos, construtos que no Brasil as empresas costumam coletar, né? E aqui eu até queria saber como é que é em Portugal, que as empresas elas têm um certo padrão de comportamento que ao entrar nas organizações, os psicólogos eles acabam sendo levados a aplicar instrumentos de clima organizacional, sem saber, na verdade, a definição de clima organizacional. Então, é aí que começa, digamos assim, o uso de instrumentos em pote, não necessariamente com o uso aplicado da psicometria. E ao verificar esses instrumentos, existe de um tudo dentro desse instrumento de clima. Então, tem um pouco de saúde, tem um pouco de aprendizagem, tem um pouco de suporte, tem um pouco... Enfim, onde eu quero chegar, que você trouxe basicamente assim, tudo o que é de problemático aqui nas empresas. Tem também muita coisa problemática na pesquisa, mas eu vejo muita coisa problemática nas empresas. Se mistura muito itens com fonte, então você falou assim, olha, constrói instrumentos voltados para a sua fonte, para a sua amostra. Então, o que é para o funcionário responder é uma maneira, o que é para o chefe responder é outra forma. Verifica se o item é compatível com o construto, né? E não sobrecarrega as pessoas com uma quantidade enorme de itens, se você vai, o que a gente chama aqui de processo de engavetamento de resultados. Então, o que acontece muito aqui? As pessoas saem aplicando uma série de instrumentos construídos por eles próprios, muitas vezes, e não fazem a devolutiva disso. Em resumo, a minha pergunta é, em comparação ao Brasil, Portugal, no contexto prático ainda. Aí, as pessoas elas buscam parceria com as universidades para tentar diminuir essa lacuna entre erros de construção e ou adaptação ou escolha instrumental, né? Ou elas fazem por elas mesmas, porque aqui a gente percebe que as empresas elas acabam fazendo por elas mesmas, e quando elas buscam ajuda, esse erro diminui, né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas elas são responsáveis por fazer uma série de coisas nas organizações, e construir ou adaptar instrumento definitivamente não é, o que não justifica o erro.
né? O que não justifica elas usarem isso errado. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que você comentasse. Como que é isso? Como que vocês alertam as organizações ou como vocês fazem aí para eles não cometerem esse erro? Bom, eu acho que Portugal, em termos de psicometria, está atrás do Brasil. Tanto é que nós, em termos de psicometria e psicometrista, cá em Portugal, psicometrista então ninguém conhece praticamente. Um, Aqui o problema é ainda maior do que no Brasil, no que diz respeito à existência da psicometria, mesmo em termos académicos. Não temos nenhum programa de pós-graduação especializado em psicometria, por exemplo. Não há. Mas, no que diz respeito às empresas, a grande diferença está no setor de atividade. E isto é parecido com o Brasil no que diz respeito aos setores de atividade. Eu senti muito mais dificuldade em chegar às empresas do setor primário, seja agricultura, agropecuária, fui a uma usina. E a dificuldade de chegar lá, em Ribeirão Preto, foi muito mais difícil. Quando estive em São Paulo a contactar empresas do setor terciário, serviços, foi muito mais rápido, muito mais fácil. Chegar a eles, a linguagem era muito mais parecida. Sobretudo quando estamos a falar de empresas na área dos recursos humanos. O grande problema aí é que eles têm muita dificuldade em ver que o rigor que nós trazemos tem valor acrescentado. Ou seja, para eles não passam de detalhes inférteis. E não necessariamente algo que seja fecundo para eles e no qual eles vejam valor. Porque para eles, avaliar validade, evidências de validade e perceber que validade é a medida, estar a medir aquilo que nos propomos a medir, é algo muito distante. E, portanto, eles, infelizmente, e isto é uma coisa que me deixa muito triste, existe a sensação de que eu aplico um questionário, tanto é que se nem chamam instrumentos psicométricos ou instrumentos, chamam. Aplico um questionário, um conjunto ad hoc de perguntas, e está o que eu pretendo medir. E não entendem que estão a violar vários princípios da medida nesse tipo de práticas. E as empresas aqui desconfiam bastante de que, bom, não têm sequer a sensação de que podem chegar à universidade e fazer uma parceria que lhes traga até mais benefícios a eles do que a nós. Eles acham que, bom, isso é uma ideia generalizada que as universidades, o benefício que me podem trazer, eu dando um estágio, estou sempre a beneficiá-las mais do que não ter aqui um estagiário. E, portanto, os estágios, mesmo na área da psicologia, normalmente não são vistos como uma mais-valia em termos de medida, em termos de cuidados de medida. Eu estagiei numa consultora e usava imensos instrumentos que não tinham evidências de validade comprovadas e, portanto, isso é muito complicado. É um problema que eu acho que nos países latinos é algo que está muito generalizado. Portanto, a falta de valorização do psicólogo como um especialista em medida em avaliação psicológica. Porque é a única competência específica e única que os psicólogos têm face a outras profissões, ou outras classes profissionais, é a competência para fazer a avaliação psicológica. São os únicos que podem fazer. E as empresas não sabem que há instrumentos que só podem ser utilizados por psicólogos. Instrumentos que levem à avaliação psicológica só podem ser utilizados por psicólogos. Infelizmente, e mesmo isso acontece muito nos hospitais, com os enfermeiros e com outros profissionais de saúde, a usarem instrumentos que são do uso exclusivo de psicólogos e, por exemplo, uma prova, um teste de inteligência só pode ser utilizado por um psicólogo. E, portanto, os psicólogos têm que defender bem esse legado, têm que defender bem esse seu recurso exclusivo, essa competência exclusiva, para se valorizarem enquanto grupo profissional. E a minha luta com a medida é uma luta grande porque fico bastante incomodado com o facilitismo com que se aborda às vezes estas questões. As pessoas não estão a medir nada daquilo que pretendem e só porque escolheram os itens que lhes parecem ser os mais indicados, acham que aquilo está a medir. Não fazem nenhum tipo de verificação, nem sequer correlações, quanto mais de estudos confirmatórios ou exploratórios. Voltando ao processo que eu estava a definir, da criação dos instrumentos, eu falava então dos estudos confirmatórios ou exploratórios. Por muito estranho que vos possa parecer, mas não é, vocês não obrigatoriamente usam a análise fatorial exploratória quando estão a desenvolver um instrumento novo. Se vocês tiverem teoria forte que vos diga que esperam 4 fatores, vocês podem alocar os itens para os fatores específicos que antecipam e forçar, testar logo desde o início com uma análise fatorial confirmatória a estrutura original que imaginam. Okay? E depois, a partir daí, cortar os itens que têm cargas fatoriais mais baixas. Para quem não está, e é
possível que exista alguém que esteja a assistir ou que venha a assistir a este vídeo que não esteja por dentro daquilo que são as análises fatoriais. Eu, na análise fatorial, o que eu faço é analisar se o meu fator, a minha dimensão, o meu construto latente se manifesta num conjunto de itens que eu imagino que lhe pertencem, isto nos estudos confirmatórios, em que eu obrigatoriamente, desde o início, digo este fator manifesta-se nestes itens, este fator nestes itens, e identifico os itens, identifico o fator. No exploratório, não. Eu digo, eu acredito que este conjunto de itens estejam a medir, imaginem, um construto A, que pode ter subconstrutos dentro de si, e, portanto, eu quero que o software me diga, a software de análise estatística me diga, quantos fatores é que ele propõe. E depois a pessoa, de acordo com a literatura, o investigador, o psicólogo, a psicóloga, vai ver se a teoria se esbate mais numa daquelas estruturas fatoriais propostas. 3 fatores, 4 fatores, enfim. Portanto, se têm teoria forte por uma estrutura fatorial específica, testem logo uma confirmatória, que funciona bem melhor que a exploratória. A exploratória tem muito mais variabilidade por uma série de fatores, que eu não posso elaborar, não tenho tempo, nem é suposto que abordo aqui. A confirmatória é melhor, se vocês têm teoria forte, ok? Evidência sobre a estrutura esperada. Depois disso, reduzem então, removem-se os itens, quer na exploratória, quer na confirmatória, com as cargas fatoriais mais baixas. E lembrem-se do seguinte, o ponto de corte para a carga fatorial é sempre mais baixa na exploratória do que na confirmatória, porque na confirmatória eu parto do princípio que já sei a estrutura esperada. E lembrem-se que a carga fatorial elevada ao quadrado diz-nos a variância explicada do fator no item. Portanto, se vocês têm um item, uma análise fatorial confirmatória que tem 0,50 de carga fatorial, elevado ao quadrado dá 25%, 0,25, que é em proporção, em porcentagem é 25%, de variância explicada naquele item por parte do fator ao qual ele pertence. E 25% normalmente é o ponto de corte na confirmatória. Na exploratória normalmente é 9% na exploratória. Há quem use 0,32, há quem use 0,40. 0,40 já são 16% de variância explicada. Enfim, avançando, depois de reduzirmos então a estrutura inicial, o número de itens, normalmente vai para metade, tenta-se que a coisa fique bem distribuída, 3 itens no mínimo, mas desejavelmente 5 itens por fator. Vamos então depois para um segundo estudo, em que fazemos uma análise confirmatória nova, numa amostra independente da amostra original, ou seja, em que nenhum elemento estava presente na amostra inicial, mas que pertence à mesma população. Okay? Outra coisa que eu vou falar, que não é tão utilizado, mas também pode ser utilizado, antes da primeira recolha de dados, vocês podem fazer o chamado estudo piloto, ou em que também acontece a chamada validade FAST, que vos pode interessar. O que é validade FAST? Ou evidências de validade de conteúdo, e dentro disso lá a validade FAST, que é vocês perguntarem às pessoas, para fazerem uma reflexão falada, o que é que você acha que este item está a medir? E essas pessoas são o vosso público-alvo, pertencem ao vosso público-alvo, à vossa população-alvo. O que é que você acha que isto está a medir? O que é que este item lhe diz? Bom, este item está a medir se eu estou contente, se eu estou alegre com o meu trabalho. Ótimo, isto é um item de engajamento. Isso é isto que a pessoa deve dizer. Se a pessoa disser algo completamente ao lado, e não é uma pessoa só, várias pessoas, os estudos pilotos devem ser feitos de 10, 20 pessoas, 30 talvez, no máximo. Depende também da vossa facilidade em obter a amostra. Não queimem a vossa amostra toda no piloto, não é óbvio. O estudo piloto é para detectar, não é um estudo quantitativo, é um estudo mais de qualidade, de conteúdo, em que vocês querem receber feedback sobre a compreensibilidade dos itens. São itens curtos e com o mínimo de vírgulas possível. E uma linguagem o mais tranquila possível e que chegue ao maior número de pessoas possível, ok? Não tentem criar itens só para diretores ou itens só para trabalhadores. Se conseguirem generalizar é mais indicado, porque depois diminui o número de ajustamentos a fazer no futuro. E sempre que há um ajustamento, o item tem que ser reavaliado, ok? Não é assumir que o ajustamento vai funcionar bem. Pronto. Avançando e fechando a parte de desenvolvimento do novo instrumento, devem fazer esses estudos confirmatórios e exploratórios com medidas próximas daquele construto. E, preferencialmente, isto é muito importante, com uma medida concorrente. Ou seja, um outro instrumento que esteja a medir algo muito parecido com aquilo, ou a medir a mesma coisa. Por exemplo, se houver só instrumentos de burnout que sejam pagos, e isto existia, o EPI, que era pago, começaram a aparecer instrumentos gratuitos com a justificativa
Este instrumento veio tentar colmatar o facto de o MBI, que é o instrumento mais utilizado, ser pago. Então veio o OLBI, veio o CBI, vieram imensos. Bom, e posto isto, vocês devem depois verificar se a correlação daquele construto parecido ou muito próximo do que vocês estão a criar é uma correlação elevada. Porque se não for uma correlação elevada, alguma coisa não está a bater certo. Se vocês estão a criar um instrumento sobre satisfação no trabalho e usam outro instrumento de satisfação no trabalho na mesma recolha, as correlações têm que estar muito elevadas. A validade concorrente, chamada assim, tem que ser muito elevada. Podem também ter validade divergente, que é medirem coisas que já sabem que a correlação é próxima de zero. A personalidade, normalmente, com alguns destes construtos, aparece muito próxima de zero. Okay? Portanto, estudem a literatura e verão alguns construtos. Bem, e isto permite-vos termos o chamado tal rede homológica. Passando agora para o final da segunda parte, adaptar um instrumento é bem mais simples e é bem mais fácil. Primeiro de tudo, escolham instrumentos com um potencial de utilização elevado. Ou seja, olhem para as situações do instrumento. Ele é muito utilizado? Se é muito utilizado, é bom sinal. Se ainda não está adaptado no Brasil, é estranho. Porque é que será? É uma área que ainda não gera muito interesse no Brasil? Já alguém tentou e não funcionou bem? Mas, de qualquer das formas, tendo decidido adaptar um instrumento, nunca se esqueçam, e há umas guidelines ótimas, para a criação de instrumentos, eu aconselho-vos o livro do DeVellis, Test Development, do DeVellis. Eu posso depois mandar as referências, se alguém quiser. E para a criação de instrumentos, eu aconselho, há vários livros, mas dois essenciais, um livro e um artigo essenciais. O livro essencial são os standards da APA, os Standards for Educational and Psychological Testing, e o capítulo essencial é um capítulo da International Test Commission, máximo no mundo, que é um capítulo que saiu, acho que em 2017 ou 2018, na sua segunda edição, que tem os passos essenciais para a construção, para a adaptação de instrumento. Bem, depois posso enviar as referências. Bom, se alguém quiser que me peça depois por e-mail ou via professora Thaís, para a adaptação do instrumento é um pouco idêntico. Tem que ter um bom motivo para adaptar. Porque é que os outros que já existem não são suficientes? Porque é que querem adaptar aqueles especificamente? Justificativas aceitáveis. É um instrumento muito utilizado em muitos países. Eu quero ter adaptado aqui no Brasil porque quero poder comparar com outros países. É muito utilizado na minha população-alvo e, portanto, quero adaptá-lo a instrumentos de satisfação em enfermeiros e enfermeiras. E esses aí não estou à espera que vocês adaptem para trabalhadores dos canaviais. Portanto, há aqui limitações. Portanto, tentem escolher algo que faça mais sentido. Depois de identificar um instrumento a adaptar, tem que pedir obrigatoriamente autorização ao autor ou aos autores de contacto. Normalmente é um autor de contacto, peçam ao autor de contacto da publicação original. Não peçam a alguém que adaptou para inglês ou que adaptou para outra língua. Peçam ao autor original. É de bom tom também pedirem ao autor original, se depois pode dar uma olhada na retrotradução, e já vou explicar porque é que isto é importante. Se depois mais tarde podem contactá-lo novamente, seja para coautoria, porque pode ser interessante para vocês, uma coautoria, seja para vos dar conselhos quanto aos itens. Porquê? Depois de terem um instrumento autorizado, guardem esse e-mail para a vossa tese, para futuras, para enviar à revista, se a revista perguntar, e mencionem, se tentarem publicar, mencionem lá que foi pedida autorização ao autor original, ou um dos autores originais, não é preciso ser a equipa toda, e depois não se esqueçam do seguinte: vocês têm que adaptar o conteúdo dos itens para a vossa língua, para a vossa realidade. Não é uma tradução literal, muito cuidado. E para isso é preciso falarem com os especialistas da área no Brasil. E o Brasil, como tem dimensão continental, é quase um continente, preferencialmente, cuidado de onde é que esses especialistas são, porque há questões de língua, tentem usar algo que chega ao Brasil, tanto ao Amapá como ao Rio Grande do Sul. Portanto, tentem, desde o do Roraima até o Rio Grande do Sul, tentem chegar em termos de linguagem simples, desde que o conteúdo lá esteja, porque há muitos sinónimos. A nossa língua portuguesa é muito rica em sinónimos. E tanto é que eu já tenho adaptado vários instrumentos que funcionam igualmente bem no Brasil e em Portugal. Portanto, se eu consigo, entre dois países diferentes, parados por um oceano gigantesco, eu conseguirei dentro do mesmo país. Bom, mas, então, depois de fazerem uma primeira tradução do original para português do Brasil, peçam a especialistas bilíngues, preferencialmente, que façam essa tradução. Vocês devem fazer a chamada retrotradução.
entregando a versão final, a que chegaram em português do Brasil, alguém vai traduzir, imaginem, para a língua original, imaginem que é o inglês, alguém que faça essa retrotradução, sem que tenha conhecimento da versão original, dos itens. Depois vocês pegam naquela versão retro-traduzida e enviam para o autor original e dizem: está aqui a sua versão original e está aqui a minha versão retro-traduzida, que entretanto passou pelo português do Brasil e está aqui outra vez em inglês. O que é que o senhor ou a senhora acha? Acha que o conteúdo foi mantido ou perdeu-se alguma coisa aqui no meio deste processo? Este item não está a dizer a mesma coisa. Então voltam atrás e isto não é uma coisa que se deva desvalorizar. Isto é extremamente importante porque um processo de adaptação de conteúdo bem feito dá-nos itens fantásticos. E depois é um passeio no parque, as análises tutoriais. Depois disto, então de terem uma versão final, e às vezes este processo de retrotradução, tradução vai várias vezes e vem para a frente e para trás, e há várias formas de fazer tradução, e quando eu digo várias formas se a tradução é feita por um ou dois especialistas, por três especialistas, há várias visões disto, mas basicamente é esta a prática mais comum. Depois disto, então, vão medir, vão escolher outros instrumentos relacionados com aquele construto. Aqui já não é necessário tanto ter uma medida concorrente, mas se tiverem o chamado Gold Standard, o padrão ouro daquela medida na vossa população, por exemplo, o burnout, usa sempre o MBI quando se quer uma medida nova de burnout, que é o Gold Standard, padrão ouro da medida de burnout no mundo inteiro. Então, se eu quero um novo instrumento de burnout, convém ter correlações com o MBI, porque o MBI é o Gold Standard. E, portanto, vocês depois dentro de cada área pode não existir um padrão ouro, mas se existir, usem. Então depois fazem essa recolha de dados, fazem então os estudos de análise fatorial confirmatória, aqui sim só é confirmatória, porque vocês estão a tentar confirmar a estrutura original, se ela funciona na vossa amostra. Tentem usar amostras, fazer um piloto antes da recolha inicial, façam um estudo piloto, mais uma vez, para ver se a língua... Porque uma coisa são os tradutores, normalmente quem faz boas traduções não são pessoas das áreas das línguas, e não necessariamente são pessoas com um vocabulário reduzido. Então tenham cuidado se aquilo que está traduzido, para além de manter conteúdo, é inteligível para quem vai preencher e responder. Pronto, posto isto, façam as recolhas, usem outros instrumentos, preferencialmente curtos, mais uma vez, para medirem em conjunto com este instrumento que estão a adaptar, e depois façam as análises confirmatórias, ok? As análises fatoriais confirmatórias. E depois há uma publicação que poderão fazer, ou simplesmente usar o instrumento, mas é bom que a comunidade tenha acesso, a comunidade de psicólogos, investigadores, pesquisadores, como vocês dizem aí, tenha acesso ao vosso trabalho. Mesmo que seja em atas de congresso, não é preciso ser um artigo, mas deem conhecimento desse vosso trabalho à comunidade. Pronto, e com isto fechei então aquilo que era o meu segundo ponto, que era adaptação ou criação de instrumentos. Pronto, depois disto, eu vou agora abordar de uma forma mais breve, como é óbvio, aquilo que eu acho que vocês podem fazer com esses instrumentos e como é que podem utilizar esses instrumentos. Tentem usar os instrumentos, vocês não necessariamente têm que adaptar instrumentos sempre que querem medir algo. Quem é psicometrista normalmente tem mais essa preocupação de disponibilizar para a comunidade instrumentos gratuitos, que é outra preocupação que vocês devem ter, escolher instrumentos que sejam gratuitos, porque qual é o vosso interesse de estar a adaptar um instrumento que depois fica sobre a alçada da Mind Garden ou da casa do psicólogo? Porque vocês dinheiro com isso não vão ganhar de certeza, porque os direitos autorais são do autor original. E vocês querem ter todo um trabalho que depois não tem devolutiva para a comunidade? Não, porque depois vocês têm até muitas vezes que pagar um valor por cada cópia que utilizaram à empresa. Não faz sentido. O meu convite é: adaptem e usem instrumentos de acesso aberto. Ninguém vos garante que no futuro eles vão manter-se em acesso aberto. Acontece, e aconteceu com o MBI, de a Mind Garden, que adquiriu os direitos, depois proibir e pedir mesmo alterações aos papers já publicados. Aconteceu isto até com a professora Marissandra Carlotto, de um artigo que ela tinha com o MBI, aí no Brasil, em que tiveram que ser retiradas uma tabela que tinham itens do MBI e, portanto, a Mind Garden pediu que isso fosse retirado, obviamente. Na altura em que eles publicaram, não era assim e, portanto, naturalmente, não tem culpa nenhuma. E, portanto, pensem no bem comum. Depois, trabalhem bem a questão de qual a utilidade disto para a empresa. Eu tenho usado muito os dashboards. Os dashboards são os relatórios em que eu apresento gráficos às pessoas. Infelizmente, eu não posso apresentar aqui no live, nem imprimir para vos mostrar,
Mas a lógica é, hoje em dia as pessoas estão mais ocupadas do que nunca. E vocês sabem que são hiper solicitados todos os trabalhadores com participações em pesquisas. E vocês como pesquisadores também são hiper solicitados. Então tentem dar algo diferente. Se a vossa recolha for online, o Lime Survey, o Qualtrics, o Google Forms têm soluções que permitem dar às pessoas devolutivas. Mas vocês também podem trabalhar essa devolutiva criando um script, uma macros, ou fazendo simplesmente uma... Não tem que ser uma devolutiva individual. É evidente que se for individual tem mais poder para a pessoa, que é como é que eu estou relativamente aos outros. Mas, no mínimo, ofereçam um relatório global dos dados, dos resultados, nem que seja no final da pesquisa. Isso é valorizado. E agradeçam. Agradeçam. O dashboard pode valer a pena o investimento, e no meu caso tem valido, porque não só a quantidade de respostas, mas também a qualidade das respostas tem vindo a melhorar. Eu tenho muito menos itens com padrões de resposta extremados ou fenómenos da quiescência e iniscência, que é responder tudo sim ou tudo não, tudo num extremo ou tudo no outro extremo, porque as pessoas sabem que quando estão a responder a algo que depois terá devolutiva para elas, dizer você tem um nível de burnout de 75, percentil de 75, ou seja, percentil de 75, a pessoa tem um nível de burnout onde 75% das pessoas têm um nível mais baixo do que ela. Okay? Tentem mostrar isso. Estatísticas descritivas, não façam futurologia, não digam você tem um nível de burnout acima da média. Não, digam você tem um percentil com base na nossa amostra no ponto tal. Não se comprometam com o diagnóstico. Isso é perigosíssimo e os comitês de ética não aceitam. Não. Portanto, muito cuidado com aquilo que podemos gerar depois no outro. As consequências da testagem. Aconselho também é que usem instrumentos de controle da qualidade das respostas. Há vários instrumentos, eu estou a adaptar um, por exemplo, são 8 itens que fazem perguntas ridículas às pessoas, mas que se a pessoa me responder que concorda totalmente com aquilo que ali está, é muito estranho. Por exemplo, eu como cimento. Ninguém come cimento, como é óbvio. Só morre. Então, há um item que pergunta, eu como cimento, e a pessoa se colocar concordo totalmente, há um alerta para mim, que é, esta pessoa será que respondeu com atenção? Então vou analisar outros itens que tenham perguntas ridículas. Mas não ponham muitas, senão a pessoa pensa que vocês são sacanagem com ela. Portanto, coloquem só itens de controle e digam isso no início. Poderão verificar-se alguns itens em que o objetivo é apenas verificar o nível de atenção. Perguntas como, sou capaz de correr 3 km em 1 minuto? Jamais. Portanto, e há, no caso, o instrumento chama-se Insufficient Effort for Response, ou seja, esforço insuficiente na resposta. E eu estou a adaptar isso para Portugal e para o Brasil, e é muito interessante, pode ser útil para vocês controlarem. E há outros, não tem que ser este, pode ser outro qualquer. Bom, depois, e fechando quase próximo do final, eu não sei que horas são, mas acredito que nós nem queremos conversar. Tentem também trabalhar, antes de começarem qualquer estudo, fazer um sumário executivo do vosso estudo. Portanto, antes de começarem a recolher dados, se vocês vão trabalhar com empresas, e cada vez mais os psicólogos organizacionais têm que se preparar num formato business, ou seja, saber não ficar igual a eles, aos businessmen e women, mas saber conversar com eles, estar preparados para traduzir aquilo que eles querem para a linguagem mais técnica, mais científica. Porque se a preocupação for apenas usar termos em inglês e parecer e não ser, nós não vamos a lado nenhum. Portanto, o que nós temos que fazer é conseguir pegar nos contributos da psicologia e adaptar para a linguagem dos administradores, dos gestores, dos diretores. E dizer, não, há vários estudos que têm demonstrado nos Estados Unidos e empresas do seu ramo, usem assim as coisas que eles valorizam mais, tentem perceber o que é que eles mais valorizam e usem a linguagem deles. Um sumário executivo bem feito dá logo diretamente ao ponto. O que é que vocês vão ganhar? É a primeira coisa que eles querem saber. O que é que vocês vão ganhar? Não é só o conhecimento maior dos vossos trabalhadores, é o conhecimento melhor dos vossos trabalhadores em dimensões-chave, estratégicas e associadas à performance. Eles querem a performance. E bem-estar. O bem-estar está associado à performance, portanto vocês chegam lá de qualquer das formas. Tentem trabalhar bem a vossa abordagem, preparem-se, vistam bem a peça que vão apresentar. Portanto, preparem-se bem e façam até um roleplay com alguém que se mostre cético ao vosso estudo, tipo uma banca quase, para vocês prepararem para uma recolha de dados eficaz. Porque
Se estiverem interessados em consultoria, então isto é valor, porque a consultoria é muito isto, não é? Vocês venderem uma ideia e demonstrarem o valor acrescentado à vossa ideia. O dashboard, e agora vou tocar dois últimos pontos. O dashboard é fundamental para que vocês consigam mostrar visualmente com gráficos aquilo que são as medidas que as pessoas obtiveram. E depois lembrem-se, que é um último ponto que eu gostaria de tocar. A empresa nunca pode ter acesso às respostas individuais dos trabalhadores. Vocês, se derem um dashboard à empresa, um relatório, é sempre de dados globais. Nunca apresentem o único trabalhador do departamento financeiro ter estes dados. Não. Se só há uma pessoa no departamento financeiro, encaixam-na num outro grupo. Nunca deixem ninguém isolado, porque isso é absolutamente condenável do ponto de vista ético. Portanto, devolutiva para a empresa e tem que ter um link de recolha, gerem links de recolha de dados individuais para cada empresa, porque assim não precisam perguntar às pessoas de que empresa é que são, porque elas não vão dizer, vão fugir a isso. Mas tendo um link exclusivo para aquela empresa, vocês sabem que aquele link só responderam as pessoas daquela empresa. E é uma forma de vocês terem o grupo daquela empresa e dizer, está aqui a devolutiva da empresa para vocês. Um último conselho, primeiro para terminar. Se vocês tiverem acesso ao e-mail dos colaboradores da empresa, claro que isto tem que ser autorizado, mas vocês podem gerar os chamados tokens. O que é um token? É um código único que já vai no link que aquela pessoa recebe por e-mail, que a identifica. Ela não sabe estar a ser identificada. Vocês não podem dizer que é anónimo, mas podem dizer que é confidencial. Mas a pessoa, vocês têm os dados sociodemográficos dela, já não vão perguntar a idade, já não vão perguntar uma série de coisas, porque a empresa pode-vos dar, ou podem perguntar na mesma, mas já têm o e-mail dela controlado e já conseguem saber quem é quem. Isto é muito valioso nos estudos longitudinais. Caso vocês queiram testar uma intervenção, um pré-pós, um follow-up, isto vale imenso. E pronto. Jorge, olha, eu vou te falar, você falou coisas importantíssimas agora no final para fechar assim a utilidade prática dessa discussão. Primeiro, que é uma coisa assim que eu sempre bati nessa tecla, que é a questão dos testes gratuitos, né? Então, na POT, nem sempre, quase nunca, né? Nós utilizamos testes exclusivos que tem que ser aplicado exclusivamente por psicólogos, né? E isso dá margem para aquilo que a gente estava conversando anteriormente, que também dá liberdade para as pessoas construírem qualquer coisa que elas queiram. Mas, em outras áreas que são exclusivas de psicólogos, existem testes, né? Obviamente eu não vou mencionar e nem sei se eles estão disponíveis mais, que são pagos e não são, eu não sei como é que é em Portugal, mas aqui já chegaram alunos para mim e falam assim, olha, eu tenho que comprar esse teste, eu tenho que fazer isso, E quando você vai olhar, existem falhas psicométricas de construção graves, né? E nós não podemos mexer, nós não podemos fazer adaptação, né? Assim, eu acredito muito que a ciência, né, a questão de aprimorar aquele teste ao contexto, à amostra, ele é muito necessário. Então, como que você vai pegar um teste ou um instrumento e falar que ele tem validade, né, que ele tem uma estrutura fatorial válida, e você vai ver a amostra dele foi testada, essa evidência foi testada no interior de São Paulo e pronto, ele está pronto para ser utilizado, ele é válido para o Brasil todo. E não pode ser mudado porque, enfim, algum autor renomado construiu e não pode ser mudado. Então, assim, é uma coisa que as pessoas enfrentam que está muito distante, né? Então, eu penso que esse passo que você destacou é essencial que seja ressaltado. Então, construir instrumentos, deixar para acesso público, as pessoas acessarem o autor, pedirem autorização, né? E referenciar e adaptar, não é trocar uma palavra aqui ou ali.
né? Exige muito do pesquisador fazer essa adaptação. Então, isso é uma coisa que eu venho percebendo quando eu vim, né, para a USP de Ribeirão, essas outras áreas, porque em POT, a gente vê que as pessoas têm essa liberdade de conversar diretamente com os autores, né? E isso é necessário para que se torne um instrumento mais amplo. E outra coisa que eu também achei assim, importantíssimo que você trouxe para essa live é a diferença do pesquisador e do consultor. Então, assim, bom, eu sou pesquisadora, eu sou regime de dedicação exclusiva para a USP. Eu não posso ser assessora, né, técnica? Posso, tenho meu regime lá de regime especial. O que não significa que eu posso adaptar e aplicar qualquer instrumento, né? Então, você entra na organização, você usa um instrumento psicométrico com evidência de validade, e se for necessário, você vai ter que fazer uma adaptação, você vai ter que fazer uma nova evidência de validade, e você vai transferir essa metodologia para dentro da organização, levando em consideração que você não pode identificar as pessoas, que você não pode fazer uso do controle social, que é o que muitas vezes acontece. A pessoa sai da graduação com uma formação inadequada ou incompleta, usa isso para recrutamento e seleção, usa isso para gestão de desempenho, né? Usa isso para punir e nem sabe que está sendo antiético, né? Então, assim, as pessoas até confundem, você é contra a consultoria. Pelo contrário, eu sou super a favor, né, das pessoas prestarem serviço de qualidade, mas tem que ter essa consciência por trás, essa consciência ética, que você tem que ter essa robustez teórico-metodológica para prestar serviço para essas organizações, né? E se envolve o uso de instrumentos, tem que ter mais consciência ainda, né? Então, assim, eu queria muito agradecer que você trouxe esses pontos importantíssimos para a live e mostrar o quão é importante a psicometria na construção, na escolha, na adaptação e no uso, tanto na academia, né, se a pessoa quiser fazer isso por pesquisa, né, para verificar variáveis preditoras de algum fenômeno no contexto organizacional, como para consultoria, né? Mas que faça de uma maneira ética, né? Então, o que a gente costuma dizer é que a falta de conhecimento leva você a cometer deslizes éticos, né? Então, às vezes você comete deslizes éticos e nem sabe por falta de conhecimento, isso é grave, né? Eu Mas, só queria dizer que uma medida que não tem evidências de validade não serve de nada. Vocês podem ter medido outra coisa qualquer. A medida, podem querer medir água líquida numa balança plana. Vocês não conseguem medir a massa da água, simplesmente. Não conseguem mensurar. Lembrem-se que, da mesma forma que vocês têm que adaptar a balança, tendo um recipiente que possa conter água líquida para medir a massa da água, vocês também têm que adaptar os instrumentos ao construto na vossa cultura na qual estão a medir. E não é só porque aquilo foi desenvolvido por alguém nos Estados Unidos e chama burnout, ou satisfação, ou aprendizagem organizacional, que passa a ser a mesma coisa no Brasil, em Ribeirão Preto, enfim, no contexto mais específico que possam ter. Portanto, muito cuidado com isso. sim. Bom, Jorge, muito obrigada por fechar nossa rede de lives com chave de ouro, como como dizem, né, meus pais que estão vivos ainda. E eu queria agradecer e esperar os próximos projetos que vêm por aí, né? Vem coisa boa por aí, né? Uma disciplina aí que a gente vai propor, enfim, e agradecer mais uma vez seu tempo, viu? Ótimo. E as pessoas estão agradecendo, estão elogiando aqui no chat a sua participação, viu? Muito, Então, muito obrigada. fiquem bem, até uma próxima, foi um prazer. Fica bem também você por aí, viu? Vá. Tchau então. E bom Natal.
da árvore. Beijo, tchau.